Seguinte, eu agora quero convidar você a, junto comigo, entender um pouquinho da trama que terminou com a morte de um homem inocente. A morte de um homem inocente, um pai de família, um homem evangélico, que tinha um sonho, que era o sonho da casa própria, e ele vinha trabalhando, lutando muito por isso. Esse homem é o Felipe, que você está vendo aí, pai de uma criança de 9 anos. Ontem, terça-feira, ele estaria, junto com a família, realizando um sonho. O sonho da casa própria. Morreu antes de realizar esse sonho. O sonho dele e o sonho da família foi simplesmente interrompido. O sonho dele e da família dele foi simplesmente interrompido por alguém que achou que tinha o direito de tirar a vida de alguém. Porque o pior de tudo, o pior, ele não tinha nada a ver com a história. Ele não tinha nada a ver com a história, foi morto por engano. 4 tiros, 2 armas, 2 homens, foi arrastado no momento que saía da igreja. É um crime que, senhoras e senhores, deixa a gente indignado. Eu estou ainda sem acreditar, desde o final de semana, desde segunda-feira, quando a gente começou a mostrar esse caso aqui, eu estou simplesmente indignado e triste e solidário à família do Felipe, que vive esse drama agora, a perda do rapaz. Ó, para você entender, delegada Tatiana, obrigado por a senhora estar aqui com a gente, aqui no Balanço Geral, mais uma vez, para ajudar a gente a entender. Eu vou contar aqui mais ou menos a história, se eu tiver alguma coisa, se eu falar alguma coisa por engano, a senhora me ajuda também. Aí é o seguinte, nós temos aqui o Rafael, que é o suspeito de ser o mandante, ele está preso. Vulgo Zóio, tá? É o apelido dele, Vulgo Zóio. Aí o Zóio estava casado, papapá, em janeiro separaram. A mulher disse que estava livre e teve um caso com o Clevinho. Clevinho, primo do Felipe que foi morto. Clevinho morava, inclusive, na casa dos pais do Felipe. Tá? Teve um caso com ela. É um caso passageiro. Ela reatou com o marido, contou para o marido que teve um caso com o Clevinho. O homem começou a planejar a morte do Clevinho. O suspeito contratou 2 capangas, 2 matadores, que eram para ter feito o acerto de contas com o Clevinho, mas pegaram o Felipe. E quem é o Zóio? Roda aí. Papo de cachaça. Foi assim durante várias vezes no depoimento que prestou na delegacia que Rafael Rosa de Moraes, conhecido como Zóio, justificou o envolvimento dele com a morte de Felipe Vinícius de Almeida Lourenço na noite do último domingo. Você chegou a fazer esse comentário com a Papo de cachaça. Papo de cachaça. Fez o comentário ou não fez? Acho que fiz, né? Zóio é o principal suspeito de ter encomendado a morte não de Felipe, mas de um primo dele, Clevinho. De acordo com as investigações, Zóio contratou 2 homens para matar Clevinho, porque ele teria tido um caso com a ex-esposa do suspeito. Clevinho, que também foi ouvido pela polícia, confirmou o relacionamento. No depoimento, Zóio disse primeiramente que foi papo de cachaça, mas depois confirmou que ameaçou Clevinho no começo do ano na casa dos pais de Felipe. Tava passando, ele tava indo embora com o carro, ele olhou pra mim, eu peguei desse do carro e falei, ó, cara, você fez, pai? Não. Ele falou, ó, tá vendo aqui? Não, só que foi dela. Quando ela vai arrebentar você aqui. Clevinho disse na noite do crime que recebeu uma ligação do primo e que teria ouvido os disparos que mataram Felipe. No depoimento, Clevinho garantiu que na madrugada de domingo para segunda, Zóio ainda foi até a casa dos pais de Felipe para pedir perdão pelo crime que teria encomendado. Na versão de Clevinho, Zóio ficou por quase 2 horas no quintal da casa da família do pintor que morreu. Quem é o Zóio? Olha aqui, ó. Atenção, você que está chegando aqui agora. Estão contando a história aqui do Felipe, pai de família,
que teve a sua vida interrompida e foi morto por engano. Quem é o suspeito de ser o mandante da morte dele? Que não era para ser ele, né? Que é para ser do primo dele. Acabaram achando o Felipe. É esse homem aqui, que é o Rafael de Rosa Moraes. Ele está preso. Ele tem algumas passagens. Olha o currículo dele aqui. Olha o currículo dele aqui. 2016, lesão corporal. 2017, ameaça, notícia de fato futuro. 2018, roubo, drogas para consumo pessoal. Furto qualificado. 2019 a 2021. Furto qualificado de novo. Dano, lesão corporal, violência doméstica e familiar e lesão corporal. Drogas, consumo pessoal e aqui tem um peso, hein? Aqui tem um peso. Doutora delegada Tatiana Guzella. Flagrante. Homicídio qualificado. Vocês levantaram todo esse passado aí, doutora delegada Tatiana Guzella, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Doutora, vocês chegaram em menos de 24 horas aí ao suspeito de ser o mandante desse crime. Ele tem aí um vasto currículo, né, doutora? Primeiramente, boa tarde, Jason, boa tarde, doutora Márcia, equipe e telespectadores. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Essa investigação, ela ainda está em andamento, inclusive nós corremos agora contra o tempo para fechar outras questões que ainda estão em aberto. Nós já temos a convicção, pelo depoimento das testemunhas ouvidas, que são mais de 10, né? Tem outros depoimentos ainda que compõem o inquérito policial e não foram comunicados à justiça. Nós vamos segurar agora mais um pouco para evitar aí o atrapalho na própria investigação. Mas, pelo que tudo indica, Felipe Vinícius realmente foi uma vítima atingida aí, pode-se até dizer por engano, mas os atiradores sabiam que não se tratava do alvo. Tanto assim mesmo assim atiraram, doutor? Tanto assim que é uma questão interessante é que houve, no momento em que o Felipe foi alvejado por esses disparos fatais, bem como os demais ali no chão, né? Ele fez uma ligação para o primo. E ele estava em ligação quando foi alvejado. Então ele falou com o primo e disse: onde você está, primo? E o primo, que também foi ouvido, respondeu: eu estou em casa, no caso com os pais do Felipe. E a gente acredita, e aqui é uma suposição ainda, que os atiradores, os executores do crime devem ter pressionado o Felipe. Entrega onde ele está, chama ele aqui, faz uma famosa casinha para ele. E nós acreditamos que o Felipe não corroborou com esse pensamento, quis proteger o primo, porque ele era uma pessoa da igreja, vivia para a família e para o trabalho, então ele tinha este perfil bondoso e a gente acredita que naquele momento que ele se negou a trazer o primo até os executores, ele tenha morrido. E doutora Tatiana, esses são os executores, né? A senhora está lá com o preso, com o mandante, né? Essa contratação, existe alguma informação de como ela se deu? Se houve alguma promessa de paga ou paga, enfim? Nós sabemos que o flagranteado, né, o investigado já identificado, ele havia vendido um imóvel, um apartamento, que era dele e da ex-mulher. Nós temos também a informação, inclusive no momento que houve a prisão dele, um pouco antes do meio-dia, lá no mesmo bairro, ele estava com R$1.800 em dinheiro, né, guardado na meia. Então, pode ser que ele estivesse indo fazer a paga naquele momento, porque ele estava num bar. Doutora, só para entender. Exatamente. Sim, o mandante. O suspeito de ser o mandante estava com dinheiro. Com dinheiro na meia. E ele foi obrigado a falar porque ele estava sendo conduzido, senão ele também não teria falado nada. Inclusive, ele estava fazendo uso de entorpecente análogo à cocaína naquele momento da abordagem, né? Num bar na mesma região quando ele foi preso. Ele foi autuado, inclusive, pelo uso de entorpecentes.
Deixa eu agora chamar o Thiago Silva, porque o Thiago Silva está no trecho hoje desde de manhã, doutora, tentando, inclusive, conversar com a família, com o Clevinho, e vamos saber o que ele tem de novidades pra gente agora. Tá aqui. Chega mais, Thiago. Pois é, Jarson, a gente foi lá no Jardim Aliança, na região do Santa Cândida, em Curitiba, conversamos com o seu Magal, o pai do Felipe, conversamos com a família, conversamos com o Clevinho, primo, inclusive do Felipe, está bastante transtornado com tudo que aconteceu, moravam na mesma residência, era considerado como se fosse um irmão, né, o Felipe. O Rafael também era de convivência ali, porque o que acontece? Quando o Rafael tem a primeira discussão com a esposa, né, pivô desse ciúme todo, o Rafael vai morar na mesma rua que o Clevinho. Eles se tornam vizinhos. Há uma proximidade ali entre o primo do Felipe e a companheira do Rafael, motivo dessa confusão toda. A gente voltou ao local, conversamos com a família e todo mundo ainda muito abalado com o que aconteceu. Ô Jasson, ontem, inclusive, era o dia que o Felipe estaria assinando a compra do imóvel novo e os familiares estavam sepultando o corpo dele. Ninguém acredita ainda em tudo o que aconteceu. Acompanhe. Rafael Rosa de Moraes, o principal suspeito de matar o pintor Felipe Vinícius Lourenço, coleciona uma série de passagens pela polícia. Sua entrada no mundo do crime começa em 2016, quando foi acusado de lesão corporal. Em 2017, ameaça. Também em 2017, ele é acusado de roubo e pego com drogas. Segundo relatado por ele, a droga seria para consumo próprio. Em 2018, Rafael volta a ter problemas com a justiça. Desta vez, ele responde por furto qualificado. Em 2019, novamente ele foi levado à delegacia e acusado de furto qualificado. Em 2020, uma denúncia grave contra ele. Durante uma briga, Rafael é preso por violência doméstica, dano e lesão corporal. Isso agora, em 2021, é que Rafael foi preso logo após a morte de Felipe. Apesar de ter cometido vários delitos, Rafael, o Zóio, como é conhecido pelos amigos, nunca foi condenado. Ao ser preso neste bar, no bairro onde morava, ele chegou a fazer uso de droga. Violento, Rafael, para os amigos, faz o tipo. Oferece rodada de bebida de graça para os colegas de bar. Falaram que ele chegou e falou que ia pagar litrão para todo mundo, que ele não gostava de beber sozinho. Ah, ele chegou e falou que ia pagar litrão para todo mundo, que não gostava de beber sozinho. E ele pagou a bebida para a turma ou não? Daí eu não sei, né, porque eu não estava ainda. Mesmo negando participação no assassinato, sua versão não convenceu os policiais. E uma testemunha-chave ajudou a polícia a desconstruir a história inventada por ele. Clevinho, primo de Felipe, é a pessoa que Zóio queria ver morta. Tudo porque a ex-mulher de Zóio começou a se relacionar com Clevinho. No depoimento que Clevinho prestou à polícia, ele relatou que os dois são vizinhos. Começaram a conversar pelas redes sociais. Rafael descobriu essas conversas e começou a arquitetar a morte do rival. Eu acho que o Felipe estava sabendo que o Clevinho estava sendo ameaçado, porque eu estava achando que o Felipe estava meio triste. Eu só sei que ontem o Clevinho chegou, me abraçou, chorando, e perguntou se eu perdoava ele. Aí eu falei, com muito sentimento, meu filho, mas era para você estar aí no lugar do outro, mas todos os dois são meu neto, e eu amo um e amo o outro também. No bairro onde morava, todos comentam que Rafael chegou a vender um apartamento para pagar os criminosos. Eu ouvi esse comentário, que diz que ele vendeu um apartamento para pagar os bandidos. O Rafael, o Zóio, ele está preso e assim vai ficar na prisão. Mas tem mais duas pessoas. Tem aí. mais duas pessoas, tem os dois, o assassino, né, que atirou. Estão com medo deles? Então todo mundo com medo, mas você sabe que eu tô tão transpassada que parece que eu não tenho medo. Eu tô tão transpassada que não tenho nem medo. Foi uma punhalada nas costas que a senhora levou, né? Foi uma pancada, nem sei explicar o que aconteceu. Porém, ao saber que os comparsas mataram Felipe, o cara errado, Rafael, o Zóio, foi à casa do pai do Felipe na mesma madrugada, com um revólver na cintura. Ali a família acha que ele foi atrás de Clevinho para terminar o serviço que os amigos fizeram errado. Foi lá na casa pedir desculpa, disse que joelhou pedindo desculpa, mas com o revolvão aqui na cintura. Por que ele estava com esse revólver ali? Ele queria que o Clevinho saísse.
Ele estava se humilhando ali porque Kevin saía, eu garanto que é isso. Ontem, Felipe, que morreu por engano, iria assinar o contrato para a compra da casa nova, justamente no dia em que foi sepultado. Ele estava tão inocente, coitadinho. E ele estava trabalhando, ele falou assim para mim, vó, eu estou tão feliz porque agora eu peguei um serviço bom. E daí conversando tudo assim comigo e estava se aproximando de tudo, fazer os papéis, arrumar para ele comprar a casinha que ele estava morando, né? Para a família, uma dor que não tem fim. O que eles querem é que justiça seja feita. Jamais eu imaginava que queria fazer uma coisa dessa com meu neto. Jamais. Dá para perdoar o que ele fez? Eu acho... Bom, Deus perdoou, né? Ele que Jesus não merecia sofrer o que sofreu e perdoou os ladrões, né? E eu acho, mas eu tenho que deixar passar um pouco, sabe? Porque tá apertando demais. Não tenha dúvida, né? Para dona Aparecida, a avó, imagina, os 2 netos dela, aí um morre, teria morrido, né? Morreu por engano no lugar do outro, é realmente muito difícil. Vai perdoar como? Acabou de acontecer o fato, uma perda enorme. Né? Alguém da família que tinha um futuro imenso, um futuro todo pela frente, né? Uma pessoa dedicada à casa, à família, à religião, um homem de bem, e de repente perde a vida desse jeito, dessa maneira horrível. Um filho que só chora. O filho que só chora, pois é. Ô Tiago, eu sei que você está fazendo aí o seu trabalho também de jornalismo investigativo, a gente diz aqui, porque né, a gente faz o nosso trabalho para trazer informação também. O que mais que você levantou aí, Tiago? Alguns detalhes chamam a atenção, né, ô Jasson? A doutora Tatiana Guzella, que brilhantemente comandou mais essa investigação, conversando com a família, conversando lá na casa do seu Magal, lá com os parentes, o pai, né, do Felipe, é que depois de ver que teria matado, os comparsas matado a pessoa errada, o Rafael teria ido à casa da vítima, do pai da vítima, com uma arma na cintura. E aí a família acredita que eles foram lá que ele teria ido lá, inclusive, ô Jasson, esperando que o Clevinho aparecesse, porque ele estava disposto a matar o Clevinho. Então é uma situação que chama bastante atenção esse fato. Jasson. Perguntar uma coisa, você sentiu também, conversando com as pessoas aí no bairro, medo em relação ao zóio que possa vir aí do lado do zóio, alguma retaliação, alguma agressividade maior, alguma situação perigosa? Muito medo, a família está com medo porque o que acontece? Eles não têm dúvidas, viu, Jasson? A família não tem dúvidas de que foi o Rafael que teria contratado esses 2 pistoleiros. Fala-se, inclusive, que seriam da região sul de Curitiba, talvez ali da região da cidade industrial, aqui da cidade industrial. Comenta-se, inclusive, no bairro, Jasson, que ele teria vendido um apartamento que morava lá com a companheira para pagar, né, para encomendar a morte aí do rival. Então, eles jogam toda uma responsabilidade e a polícia está aí para isso agora, para prender os 2 pistoleiros, porque enquanto esses 2 homens que executaram a vítima não forem presos, não existe tranquilidade para a família. Tá todo mundo muito assustado. Jasson. Tiago, vou aproveitar, a delegada Tatiana Guzella está aqui com a gente, né? Doutora, as 2 questões que o Tiago colocou, né? Eu acho que se a senhora tiver informações, puder passar para a gente, o público de casa agradece, quer saber. Em relação à venda do apartamento e em relação aos assassinos, aos atiradores. A polícia já tem um rumo, um caminho para chegar nos homens que executaram o Felipe? São boas perguntas, realmente. São questões tão interessantes que são as mesmas questões abordadas no próprio inquérito policial, né? Existem alguns caminhos possíveis, mas é melhor manter, neste momento, sob sigilo, para evitar a frustração das próprias diligências futuras. E sim, a família tem medo, as testemunhas têm medo, os vizinhos têm medo, os fornecedores ali da região, todos com muito medo de represálias. E isso também se torna um problema para a investigação, porque quanto mais se divulga de informações, mais vulneráveis eles acabam ficando. Tanto é que aqui eu já aproveito, Tiago, que está aí no bairro, e já transmita, por favor, um recado para a família de que qualquer problema que eles tenham, qualquer forma de ameaça, ainda que velada, eles podem procurar a mim lá na divisão de homicídios, tá bem? Que nós estamos atentos à segurança também do pessoal lá do bairro que tem colaborado com a investigação. Doutora Tatiana, quando se falou nessa visita que esse agora preso teria feito, né, e fala-se numa arma,
efetivamente existem informes de que ele poderia estar armado, que ele tem uma arma e talvez tenha sido apreendida? Nós não temos essa informação da arma. O que nós temos de informação, contado por diversas testemunhas, nenhuma nem duas, é que realmente, poucas horas depois do crime, porque o flagranteado não estava na região no momento do crime. Ele fica sabendo e se desespera. Não era aquela pessoa que deve morrer, né? Então ele fica em desespero também, porque ele não queria, pelo que a gente consegue constatar, a morte do Felipe. Ele queria a morte de outra pessoa e ele não fala quem é essa outra pessoa. Então ele comenta com os familiares que não era o Felipe que tinha que morrer, que era outra pessoa que tinha que morrer. E pede perdão, ele usa esse termo, né? Então é um termo bem característico de quem se arrepende por algo, né? O termo Esse pedido de perdão é uma confissão? Nós entendemos que houve sim um desabafo em confissão para a família, né? Para quem ele falou isso, para mais de uma pessoa que ele falou isso. Todavia, na delegacia, primeiro ele nega e num segundo momento ele diz que falou perdão no sentido de não ter impedido, não estado lá para impedir, né? O que não faz nenhum sentido, porque ele não era tão próximo à família assim. E ele já tinha, em momento anterior, ameaçado o próprio alvo real, que deveria ser o alvo real, né? De morte, inclusive na frente dos familiares, em oportunidade anterior. Já tinha tido uma ameaça, né? Inclusive, se encontraram na vila, a gente teve acesso, inclusive, né, a essa informação através do Projude. Tiago, o que você gostaria de colocar aqui para a doutora delegada Tatiana Guzela? A gente tem aqui, Jason, um boletim do dia 17 de outubro do ano passado, de 2020. É um boletim de ocorrência feito pela ex-companheira do Rafael, onde ela relata que foi agredida por ele e que ela teria saído de casa, né? Esse boletim de ocorrência, quando a polícia chegou lá, ele tinha fugido. Mas hoje, Jason, andando aqui no bairro, eu recebi uma outra informação importante. Inclusive, conversando com um parente, o tio do Rafael relatou aqui à equipe do Balanço Geral que ele teria tentado matar a própria mãe, teria golpeado a mãe com uma faca e a mãe foi parar no hospital. Se a polícia tem essa informação, se existe um boletim de ocorrência de uma violência dele também para com a mãe, porque um tio procurou aqui a equipe do Balanço Geral, tio do Rafael, fazendo essa denúncia, delegada. Existe efetivamente essa tentativa de homicídio contra a mãe, delegada? Sim, nós temos essa informação trazida por algumas pessoas ouvidas, mas ele nega que tenha esfaqueado a mãe e não temos certeza se houve ou se não houve esse esfaqueamento, né? De qualquer forma, todas essas informações ao final do inquérito policial serão encaminhadas para a Delegacia da Mulher para continuar a investigação com relação a alguns pontos específicos. Bom, agora quero trazer para você aqui o que disse o Zóio, o Rafael, em depoimento à delegada. A motivação para o crime seria o envolvimento do primo da vítima, o Clevinho, com a esposa de Rafael, em um período que eles estavam separados. Aí ela ficou com ele, com a tua esposa Lidiane ficou com ele. E ela que te contou? Foi ela que te contou? Não, tem várias pessoas a falar. Várias pessoas. Ela também te falou? Falou também. No começo do ano, ele confessa que ameaçou o Clevinho na casa dos pais da vítima, onde o rapaz vivia. Tava passando, ele tava indo embora com o carro, ele olhou pra mim, eu peguei desse do carro e falei, cara, você fez pai? Não. Ele falou, tá vendo aqui? Não, só que foi dela. Falei, não, vai arrebentar você aqui. E tava junto a Lidiane no carro nesse momento, né? Acho que a Lidiane não desceu do carro, acho que quem desceu foi só outro rapaz. Não foi nada de grave, assim. Quem que foi o outro rapaz que desceu? Tá bebendo junto comigo. Clevinho também foi ouvido na delegacia. Ele confirmou que se envolveu com a esposa de Rafael, quando o casal estava separado, e que depois não teve mais nenhum envolvimento com a moça. O primo da vítima também relatou que Felipe ligou para ele querendo saber onde ele estava, e depois disso ouviu os tiros.
Sobre o crime, Rafael nega que tenha sido o mandante. Não contratou ninguém para matar o Cleverson? Não? Você não tem nada a ver com a morte do Felipe, mesmo que por erro dos executores? Mas minutos depois do crime, ele foi ao local onde Felipe foi assassinado, pedir perdão aos pais da vítima. Em interrogatório, a delegada pergunta para ele por que ele pediu perdão. Rafael afirma que procurou os pais porque não conseguiu ajudar. Essa desculpa não convenceu a delegada. Foi na casa dele e também foi na via pública. Encontrou ele? Eu encontrei na via, né? Na via pública. Depois eu fui lá na casa dele, lá. E foi na casa dele. Por que você disse que não era pro Felipe morrer, era outra pessoa? Como é que você poderia saber disso? Como assim? Que ele não era o alvo? O cara não faz nada pra ninguém. Ah, porque ele não faz nada pra ninguém. Mas você só voltou ali há 3 meses. Como é que você poderia dizer isso? Você não conhecia tanto o Felipe assim? Foi a imagem que eu tenho dele, não conheço. Em outro trecho do interrogatório, a delegada mostra mensagens que o acusado mandou para um amigo, salvo como Branco. Ele queria saber quem teria matado o Felipe. Por que você pediu pro Branco te falar quem que fez a fita? Se soubesse. Ô, Clementine, pelo amor de Deus. Ô, Branco, fala comigo, velho, por favor, mano. E aí você pede. Por que você quer que ele fale com você? Isso nem 1 hora depois do crime, alguns minutos depois do crime. Mano, tô ligando pro Piado Tatuquara. Quem fez a fita? Me fale, por favor. Eu perguntei se ele sabia quem foi, quem fez a fita, se alguém lá viu quem fez e contou pra ele, entendeu? Por fim, ele assume que disse que o próximo que iria morrer era o sogro, por conta de um dinheiro que a esposa depositou na conta do pai, de um imóvel que o casal tinha e foi vendido. Referente à venda do apartamento e que o próximo a morrer será o pai da Lidiane. Você chegou a fazer esse comentário com a Papo de cachaça. Papo de cachaça. Fez o comentário ou não fez? Acho que fiz, né? Embora Rafael negue o crime, ele continua sendo o principal suspeito de ter mandado matar Felipe na noite deste domingo. A polícia acredita que o rapaz realmente foi morto por engano, no lugar do primo dele, o Clevinho. Rafael agora permanece preso e à disposição da justiça. O que acontece é o seguinte. Os indícios, as provas que a polícia já tem em mãos, né? A dinâmica do caso, é difícil dizer que o homem não tem envolvimento com esse crime. Como é que alguém vai na casa da família para pedir desculpa por ter cometido, não era para ser o fulano, tem todo esse envolvimento. Tem um detalhe aqui que nós tivemos acesso ao depoimento, né? Na ameaça que ele teria feito atrás, olha só isso aqui, se não é um tom de ameaça, o que diz isso aqui, né? Teria encontrado, então, o Clevinho, né? O tio dele, né? E disse que depois, num outro dia, a gente conversava, mas pegou na mão do Clevinho, teria pegado na mão do Clevinho, falado, e olhando no olho, disse pra ele, se abre aspas, eu gosto quando olha no meu olho. Foi nesse encontro que eles tiveram 3 meses atrás aí que a Dani contou. É realmente difícil pensar que o homem não tem envolvimento com esse caso. Eu acho que é difícil. Eu quero ouvir mais da delegada, mas deixa eu ver com o Thiago aqui o que mais que ele tem pra gente aqui de momento. Depois quero fechar essa história com a delegada Tatiana Guzella. Thiago. Bom, já sua família ainda está bastante abalada com tudo o que aconteceu. Os moradores ali do Jardim Aliança, no bairro Santa Cândida, esperam, claro, confiam no trabalho da polícia em relação às outras 2 pessoas que participaram deste assassinato, que executaram a vítima executada pelas costas, com tiros na região da nuca. E ainda, é claro, vamos aguardar agora fatos novos, contato, inclusive a família do Rafael tem entrado em contato com a gente e tem falado, Jasson, de tão perigoso que o Rafael que ninguém tem dúvidas da participação dele nesse crime. Jasson. Olha, a verdade é a seguinte, uma pessoa que tem um currículo, entre aspas, num passado desse,
da polícia, com tantos BOs, com tantas ocorrências, e com os fatos que marcaram esse crime, é difícil pensar que o homem não tem envolvimento. Hoje ele é tratado como suspeito, a gente entende e a gente respeita a lei, né? E assim ele deve ser tratado, até que provas mais contundentes sejam realmente encontradas pela polícia, o que não deve demorar para acontecer, porque eu tenho certeza que a hora que a polícia botar a mão nos assassinos, nos atiradores, vai esclarecer o fato de vez. Não é isso, doutora? A polícia trabalha para isso, né? Trabalha sempre buscando todas as autorias. Ele nada colaborou, na verdade, né? Ele confirma algumas situações, outro ele se contradiz em algumas questões, né? Mas, de qualquer forma, a investigação ainda está em andamento. Buscamos ajuda aí também da própria comunidade. Quem souber, quem tiver informações, pode vir à DHPP ou mesmo pode fazer denúncia, né? Estou completamente anônima, através do 0800 643 1121, em especial sobre a identificação desses atiradores, né? Doutora Tatiana, a gente sabe que crimes que têm esse viés passional, eles têm momentos em que ele ocorre. A gente vê uma ameaça que ocorreu há mais de 3 meses atrás, a gente vê uma situação vindo, mas que parece que tem um hiato muito grande. Teria acontecido alguma coisa nesses últimos dias ou nesse último período em que fizesse com que para ele tornasse urgente que o Clevinho não existisse mais? Como é que está o relacionamento dele com a esposa, que está sendo tratada como uma espécie de pivô dessa situação? Perfeita colocação. Doutora Márcia, percebo claramente ao seu tino policial, né? Inclusive foi minha chefe aqui, delegada, que já se aposentou, muita né, honra. doutora Márcia? Realmente a grande pergunta é essa, né? Existem fatos novos, além do que já foi divulgado aqui na imprensa? Sim, existe outras informações que já constam no inquérito policial, que ainda não foi comunicado ao Projude, mas será na sequência, no sentido de que quinta-feira da semana passada, ou seja, 3 dias antes da morte, houve a nova separação entre o casal, né? Ou seja, o investigado e até então sua esposa. E nós ouvimos também outras pessoas que confirmam que o medo do investigado era que a sua esposa retornasse o relacionamento junto do primo da vítima. Então, era algo bem que estava crepitando, né? 3 dias antes do crime houve essa separação. Então, é algo que, com certeza, teve um abalo emocional. Aí o investigado, a gente acredita que ele teve aí um abalo emocional. Sem falar que todas as testemunhas ouvidas da região confirmam que ele chorava muito e que horas antes do crime, no mesmo dia, na madrugada do mesmo dia, horas antes, ele teria desabafado aí com um amigo, né? De que ele estava se separando da ex-mulher, agora ex-mulher e até então mulher, porque ele teria pego ela, né, com esse primo aí do Felipe. Mas isso, na verdade, o relacionamento já havia acabado. Eu acredito que o medo dele era que eles retornassem à relação. O Clevinho, até no depoimento, né, doutora, disse que ele deu por encerrada a relação com a mulher, então ex-mulher, porque em janeiro ela estaria separada do Zóio, exato, né, exato. quando ele teve esse caso com ele. E que ela estaria ainda mandando mensagens para ele pelas redes sociais, né? E aí, será que ele teve acesso a isso? É disso que ele tinha medo? Então, a própria companheira confirmou que esse era um medo dele, né? Que ele retornasse, que ela retornasse com a separação recém-concretizada, né? Separação física recém-concretizada, que ele retornasse à relação. E isso demonstra a coisificação da mulher, né? Essa esposa aqui é minha e ela não será de outra pessoa, né? E, sem dúvida nenhuma, nós temos aí um machismo, um sexismo, talvez até uma misoginia bastante clara com relação ao investigado, né, acreditando que a sua ex-esposa seja de sua posse.
Doutora Márcia, alguma questão a mais que a senhora gostaria de colocar, doutora? Complementando, infelizmente, nós temos nossa cultura, é isso que muitos homens entendem que a mulher é um objeto da vida dele, é o que ele quer, é aquele objeto, é o sistema de posse, né? E vendo que talvez ela pudesse, talvez sozinha ela não saísse de casa, mas talvez saísse com o apoio de uma outra pessoa de casa, ele se voltou contra essa outra pessoa. É mais ou menos assim que a senhora está entendendo, doutora? Eu acredito que sim. Ele tinha medo, isso é uma suposição, para deixar bem claro. A gente acredita que ele tinha medo, né, recém-separado, que essa quebra do relacionamento fizesse com que ela retornasse aí com aquele rapaz que ela tinha ficado enquanto estava separada mais no início do ano. Nada justifica tirar a vida de alguém. Não. Nada justifica tirar a vida de alguém. Fazer justiça com as próprias mãos ou achar que, né, merece essa vingança, entre aspas, né? Não, não se faz isso. E aí nós tivemos ainda a morte do Felipe, o primo do Clevinho, que perdeu a vida num crime por engano, por assim dizer. Delegado, eu sei que a senhora tem muito trabalho ainda hoje. Quero agradecer a sua presença aqui no Balanço Geral mais uma vez, ajudando a gente a entender como tudo aconteceu. A gente segue acompanhando. Novidades, por favor, estamos aqui à disposição sempre para recebê-la. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço parabéns, a mais uma vez. participação. Jason, doutora Márcia, a equipe, todos vocês, Tiago, estão de super parabéns. Inclusive a Dani também lá do outro lado que falou. Maravilha. Obrigado, doutora delegada Tatiana Guzella, delegada da DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa aqui de Curitiba, que está à frente desse caso, trazendo informações importantes para o nosso público aqui também. Obrigado.